um verso apenas, que é o de número 15. Isaías 49, 15. Diz assim o texto sagrado: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. A outra versão que começa dizendo assim: por acaso pode uma mãe se esquecer de um filho? Eu li na Nova Versão Internacional, mas eu confesso que eu gosto mais dessa outra versão, que já começa com uma pergunta muito óbvia: por acaso uma mãe pode se esquecer de um filho? Como quem já responde, dizendo assim: é claro que não. Mas ainda que esse improvável aconteça, saibam, eu, Senhor, nunca vou me esquecer de você. Mas esse é o fim da conversa. Deixa eu vir para o começo, que é um começo muito óbvio, né? Dia das Mães. E não dá para a gente falar sobre outro assunto que não sobre essa experiência que, penso eu, é a experiência que mais nos aproxima do amor de Deus. Eu estou falando do amor de mãe, com todo respeito a nós pais. Hoje não é o nosso dia, e ainda que fosse, esse não é o nosso lugar. Se existe um amor que se aproxima na visceralidade do que a gente chama de amor de Deus, esse amor é o amor de mãe. Essa festa do Dia das Mães, essa ocasião, é uma ocasião que me faz sempre lembrar de uma das minhas tirinhas favoritas do Calvin e do Haroldo. Eu já me referi a ela aqui diversas vezes, já virou até lugar comum no Dia das Mães, né? É porque eu acho ela genial. Tá lá o Calvin e o Haroldo andando no bosque, e aí eles veem um esquilo. E o Calvin diz assim: Haroldo, tem um esquilo ali. Aí o Haroldo diz: eu acho que ele está morto. Daí o Calvin olha e diz assim: já sei, eu vou lá chamar a minha mãe. E aí na outra cena ele está de costas andando e o Haroldo fala para ele assim: mas será que ela sabe fazer alguma coisa? E ele nem vira de volta, de costas, como quem diz: vou responder, mas é óbvio. Ele diz assim: é claro, eles não deixam você ser mãe se você não souber responder todas as coisas. É meio que assim na nossa cabeça, né? Uma mãe sabe resolver tudo. É por isso que eu gosto demais, demais, demais da música do Zeca Veloso, filho do Caetano Veloso, que diz: todo homem precisa de uma mãe. E é por isso que é um lugar comum o grito que todos já demos na infância, na adolescência, na juventude e na vida adulta: eu quero a minha mãe. Não é isso? Porque esse lugar da maternidade é a experiência mais visceral do afeto mais importante, que é o amor. Há muitas representações do amor na vida, não me levem a mal. Nós podemos pensar no amor e conceber o amor a partir de muitas imagens, de muitas ideias, de muitas experiências. Mas existe um amor que está mais próximo dessa construção das entranhas do ser, que é o amor que uma mãe tem por um filho, o amor que uma mãe tem por uma filha. Não me perguntem por quê. Eu não estou aqui num campo de disputa, nem num campo de explicação científica. Eu estou apenas desse lugar da percepção de um fato que quanto mais eu caminho, mais eu confirmo. Essa experiência é a experiência mais visceral que um ser humano pode desfrutar. É a experiência do ventre. É a experiência de um abraço que antecede as mãos que se estendem para acolher e para receber. Há um mistério nessa relação de um filho com uma mãe. E eu acho que essa compreensão não é apenas minha. Essa compreensão é tão antiga que um profeta, quando quis falar do amor de Deus, que é um amor inexplicável, insuperável, ele trouxe exatamente essa ideia. Não do amor de um pai por um filho, volto a dizer com todo respeito a nós e ao nosso lugar, mas ao amor de uma mãe por um filho. É engraçado, né? Porque esse trecho aqui de Isaías, não sei se você sabe, é uma fala de Deus ao povo,
numa promessa de que Deus restauraria o povo. Deus está dizendo para o povo assim: eu não vou abandonar vocês. E Deus, no imaginário daquela gente, como no nosso imaginário contemporâneo, é retratado a partir dessa figura masculina, certo? Deus é o nosso Pai, assim nós o chamamos. Ainda que Deus, o Espírito, não tenha gênero, mas nós nos referimos a Ele assim: Deus é o nosso Pai. E desde os tempos mais antigos, o povo de Israel se referia a Deus como o Pai. Mas, para explicar algumas coisas, mais vale a figura da mãe. E não é só o profeta aqui que diz isso. Jesus fala sobre isso. Quando, por exemplo, conta uma história dizendo que a radicalidade do seu amor para com os pecadores tinha a ver com a radicalidade de uma mulher que faz uma festa quando encontra uma moeda perdida na sua casa. Lembra disso? Jesus fala que ele é a expressão de um Deus que é como uma mulher que faz festa. Jesus, certa vez, também disse diante da cidade de Jerusalém que queria acolher aquela gente perdida como a galinha colhe os seus filhotes debaixo das suas asas. Pois então, há muitas figuras que apontam para quem Deus é e para o que Deus faz, que estão fora desse espectro do nosso imaginário, da masculinidade, da paternidade. Porque há coisas que são mais bem representadas por outras imagens e por outras figuras. E o amor de Deus se expressa dessa forma. Deus ama com amor de mãe. Como é amor de mãe? Você pode pensar aí. Amor de mãe é o amor instintivo, que não se explica, não se adquire em etapas, ele simplesmente é. Não é isso? Pois então, eu me lembro, já contei isso aqui, das duas experiências do parto dos meus filhos. Quando eles nasceram, eu e Denise, obviamente amando profundamente esses seres que Deus nos deu, eu pude constatar esse lugar da maternidade, distante do lugar da paternidade. A Denise com anestesia, ali, quase que imobilizada, certo? Quando viu os dois saindo da barriga, virou para mim meio grogue assim, mas com uma certeza que ela tinha, de que eu precisava acompanhar aqueles meninos, para que ninguém trocasse aqueles meninos na maternidade. Ela estava ali, sob anestesia, tentando entender o momento, curtir o momento, mas de uma coisa ela não se esqueceu: não tira o olho dessas crianças. E eu, obviamente, obedeci, fui atrás. Mas é isso, esse lugar, sabe, do meu filho, é meu. Olha, acompanha, não perde. Esses dois, Deus me deu. Eles saíram daqui. Eu já amo radicalmente, intensamente, instintivamente. Mães podem se colocar nesse lugar, se identificam, certo? Esse amor que é instintivo, ele não está num manual, ele não está numa espécie de escola, ele não está num programa de aprendizado, ele simplesmente se debruça sobre a realidade. Deus nos ama assim, com esse amor que se debruça sobre a realidade. O amor de Deus é instintivo. Deus nos ama não porque Ele aprendeu a nos amar. Nós aprendemos a amar as pessoas, certo? Mas Deus nos ama como uma mãe, que não aprende a amar. Ama. Deus é amor. O amor de Deus antecede a realidade. Quando a gente chega, a gente já é amado. Enquanto a gente está, a gente segue sendo amado. E a gente sempre vai ser amado. Porque tudo que Deus sabe fazer a nosso respeito é nos amar instintivamente. E eu não sei como isso cai dentro de você, mas para mim isso é maravilhoso. Porque você pode pensar, por exemplo, nas suas experiências, sabe, humanas, de gente que você olha e diz assim: caramba, amo essa pessoa. Mas que você faz um adendo: levou um tempo para amar. Não é isso? Tem gente que a gente se percebe amando na medida em que o tempo vai passando e que a relação vai sendo construída. Na verdade, não é que tem gente, boa parte das nossas relações é exatamente assim. Muitas das pessoas que hoje a gente ama profundamente, um dia a gente não amou com essa intensidade, porque o amor foi sendo essa construção da vida. Havia um interesse que foi ficando maior, até que num determinado momento você se percebeu profundamente tomado por esse afeto em relação a essa pessoa, e numa recíproca que também era verdadeira. Mas há outras experiências de amor que não passam por essa construção, e a experiência de amor
de Deus para com a gente é uma experiência que não passa por essa construção. Deus nos ama com amor de mãe. Ele ama e ponto. E isso é maravilhoso, isso é libertador. O Bernardo estava cantando essa música aqui, né? Que é uma música simples, pequenininha, mas tão potente. Deus ama. E o amor dele é incondicional. E eu não sei como isso cai dentro de você, mas isso é tão gostoso, porque isso deixa a vida tão mais leve, sabe? Porque eu não preciso trabalhar para que Deus me ame, Ele me ama. Eu não preciso construir esse negócio, não há um programa que eu preciso seguir, não há um protocolo que eu preciso cumprir, Ele me ama. Então, quando eu estou bem, Ele me ama. Quando eu não estou bem, Ele me ama também. No dia que eu estou mais legal, Ele me ama. No dia que eu estou super difícil, Ele me ama também. Porque o amor de Deus, Ele tem essa realidade. Ele tem essa natureza, Ele é. E Deus está dizendo para o povo isso. Eu amo vocês, eu nunca vou me esquecer de vocês. Porque eu amo como uma mãe ama, eu amo dessa forma instintiva. Eu penso numa outra qualificação aqui para explicar amor de mãe. Amor de mãe, perdão, não é apenas amor instintivo, amor de mãe é radical, é na raiz. Mãe ama porque mãe ama. Poucos minutos antes do culto começar, eu fui procurado por uma pessoa que eu nem sabia que eu ia encontrar hoje, que disse: pastor, por favor, ora por mim, hoje é dia das mães, é muito difícil para mim. E aí a gente foi ali atrás, a gente orou, e eu disse isso para essa pessoa: irmão, sua família te ama, sua mãe te ama, mãe ama, radical, mãe ama porque mãe ama na raiz. Mãe sabe o erro que a gente comete? Claro que sabe. Mãe conhece a gente antes da gente se conhecer como sujeito. Mãe sabe o que a gente faz, o vacilo que a gente comete. Mas mãe ama na raiz, mãe ama lá no fundo. Mãe não ama no que está para fora, mãe não ama no que pode ser visto. Mãe não ama apenas pelos frutos que se dão. O amor da mãe está lá, para debaixo da superfície, sabe? O que ninguém pode ver, está lá, entranhado na terra, no solo da nossa existência. De modo que ainda que às vezes a gente esteja ferido, ainda que às vezes a gente esteja distante, existe uma voz lá no fundo que fica tocando essa canção que é a canção do amor, que pode não ter a ver com a intensidade do gosto, da satisfação e do prazer, porque o amor às vezes nos coloca à distância, mas ainda assim ele existe. A gente ama quando a gente está com raiva, não é isso? Quando a gente está bravo, a gente ainda assim ama, a gente não deixa de amar. Quando você fica com raiva de alguém, vamos pensar aqui nessas nossas relações humanas, quando você fica com raiva de alguém que você ama, o amor não some, ele só está encoberto por algumas nuvens, é como um céu encoberto, que a gente não consegue ver o que está para lá, ou se a gente estiver no avião, a gente não consegue ver o que está para cá, mas as realidades permanecem ali, porque existe uma radicalidade dessa experiência. Então Deus nos ama assim, mãe nos ama assim, e Deus nos ama assim também, de forma radical. O amor de Deus tem a ver com isso, com o que não pode ser visto, mas com o que existe. Deus ama a gente, Deus vê o que está lá para baixo, e o amor de Deus não está aqui fora apenas, o amor de Deus está lá embaixo, nesse lugar onde a nossa vida é irrigada, Ele é radical, está lá, nesse lugar, por onde a gente é irrigado. O amor de Deus é o que sustenta a gente, na raiz do nosso ser, como o amor de mãe sustenta a gente, na raiz do nosso ser e da nossa formação. Deus é assim, o amor dele é assim pela gente, está para além do aparente. Às vezes a gente se preocupa muito com o que está do lado de fora, com o que Deus vai pensar do lado de fora, porque o que está do lado de fora é o que é mais facilmente visto. Mas Deus olha o nosso coração, vê lá dentro. Às vezes o que sai não é muito bonito, não é da forma que a gente queria, e a gente fica preocupado. E agora, como é que vai ser? Deus vê o que está lá no fundo da alma, Deus vê o que a gente nem vê. Não tem uma oração que diz isso? Tem um salmo que diz isso. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces. Deus vê a palavra que a gente não formou. Deus vê o som que a gente não balbuciou, Ele ouve. E o amor dele está lá nesse lugar, como o amor de mãe está nesse lugar. Tem mais uma coisa que para mim caracteriza o amor de mãe. Esse amor é um amor insuperável. E o amor de Deus é assim, insuperável. O que pode ser maior do que o amor de uma mãe? É por isso, por exemplo, que uma obra como Pietà nos toca tanto, né? Uma mãe segurando o corpo de um filho, o braço de uma mãe
quando recebe ou quando entrega, o abraço de uma mãe, o colo de uma mãe. Isso é insuperável, pois o amor de Deus é assim, insuperável. O que pode ser maior do que o amor dele? Tem alguma coisa que é maior do que o amor de Deus? Pensa nas maiores coisas que você experimenta. Pensa nas maiores conquistas que você já fez. Pensa nas coisas que já te deram mais satisfação na sua vida. Podem ser profissionais, podem ser relacionais, podem ser realizações individuais de sonhos seus. Elas podem estar alocadas em qualquer campo da sua existência. Se você comparar essas coisas com o amor de Deus, essas coisas, elas perdem importância, porque não tem nada que se compare ao amor de Deus. Pois então, o profeta está se valendo dessa imagem, tá? De um amor que é instintivo, radical e insuperável. E está dizendo assim, vocês conhecem esse amor? Amor de mãe? Ele não falha, não é? A resposta óbvia e teórica pelo menos é, não falha. Aí o profeta então traz a construção, que é, mas olha, mesmo que o improvável aconteça, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, mesmo que uma mãe abandone o seu, que é o improvável, que está no campo da possibilidade, que lamentavelmente é a experiência de muita gente, mas que aqui na nossa construção hipotética, sabe, é um negócio que é o absurdo do absurdo, certo? Porque é. Então, mesmo que isso aconteça, eu quero que vocês saibam que o amor desse Deus que ama com amor de mãe, esse amor não falha. Esse amor nunca erra. Esse amor nunca abandona. Esse amor nunca desampara. Então é possível que nessa experiência humana, em algum momento, alguma coisa de incomum aconteça. Mas se lembre de um negócio. Provavelmente não, mas mesmo que sim, tem um outro amor, amor de mãe maior, que é o nosso amparo. O amor desse Deus, a quem a gente chama de Pai, mas que nos ama como uma mãe. Radicalmente, instintivamente, insuperavelmente. E que vai estar com a gente até o fim da nossa vida. Deus, o nosso Pai, nos ama como uma mãe. E eu não sei se esse dia de hoje, Dia das Mães, é um dia para você de festa ou de angústia. Porque as nossas experiências humanas, elas não estão todas balizadas pelo melhor. É possível que as suas experiências se enquadrem na exceção à regra. É possível que você leia esse texto, no qual o profeta pergunta, pode uma mãe se esquecer do filho? E diga, pode sim, a minha se esqueceu de mim. Pois então, se a sua experiência é essa, eu queria só dizer a você, nesse dia, que existe um Deus que te ama com amor de mãe. E que tem os braços estendidos na sua direção, para te amar instintivamente, radicalmente e insuperavelmente. Se você, como eu, teve o privilégio de desfrutar, e ainda desfrutar, do amor de mãe, pois saiba de uma coisa, maior do que esse amor que a gente tem como insuperável é o amor do nosso Deus, que nos ama e nos acolhe e nos sustenta. Porque Deus, amigos e amigas, Deus é amor. E nesse dia eu queria celebrar com você esse amor que se renova sobre o meu coração e sobre o seu coração. E dizer a você que não há desamparo para mim e para você, porque nós estamos sustentados pelos braços daquele que é o nosso Senhor, grande amigo, a quem chamamos de Pai, mas que nos ama com amor de mãe. O amor dele por mim e por você não falha e nunca falhará. Que nesse domingo de noite você se sinta amado, amada, e que esse amor sustente você até o fim da sua vida. Instintivo, radical e insuperável. Esse é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse amor? Queria que você orasse aí no seu lugar, a gente já vai se aproximar da mesa daqui a pouco. A pergunta do profeta ecoa dentro da gente. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda que, por mais que provavelmente não, ainda que, o Senhor, o nosso Deus, jamais se esquecerá de nós.
Então eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor e agradecesse por esse amor radical, por esse amor instintivo e insuperável. E que você, sobretudo você que não tem se sentido tão amado ou amada nesse momento, que você peça ao nosso Deus que dê a você sensibilidade para perceber esse amor que está aí, posto. A gente é que nem sempre percebe. E faça essa oração então para que ao nos aproximarmos da mesa, nós nos aproximemos com essa consciência de que nós somos profundamente amados. Senhor, a gente está aqui nesse domingo, sendo lembrado pelo profeta que existe um amor tão radical, inclusive tão radical, que o que a gente conhece de mais profundo nas experiências humanas de amor aponta exatamente para ele. O Senhor nos ensina o que o amor é, de tantas formas, mas aqui nessas experiências humanas, talvez a forma mais profunda do Senhor nos ensinar o que é amor e como é amar, é nos dando a graça de termos uma mãe. Esses braços que nos envolveram quando nós não conseguimos sustentar o peso do nosso corpo, esses braços que nos empurraram para a vida, esses braços que sempre estão estendidos. Esses braços são, nas experiências humanas, essa representação profunda do que o amor significa. Agora, eles são imperfeitos, falhos, porque nós somos isso. Mas eles são um caminho para a gente perceber um negócio. Existe um amor que não falha, que é o amor do Senhor. E é por isso que o nosso coração se quebranta diante de Ti. Porque a gente descobriu no Senhor um amor de mãe, mas sem as imperfeições das nossas relações humanas. O amor do Senhor, esse sim, é perfeito, inabalável, numa medida assim, que nem a experiência mais profunda que a gente vive aqui dá conta de sustentar. Obrigado por esse amor. Que ele encontre morada no nosso coração, porque ele faz bem para a nossa alma. Que quando a gente sair daqui, ou que quando a gente se aproximar da mesa antes de sair daqui, essa consciência desse amor profundo traga paz para o nosso coração. E que a gente então construa a nossa vida, os nossos dias, a nossa semana, a partir dessa consciência. Continue a falar ao nosso coração e a nos abençoar com a Tua presença e com o que o Teu Espírito pode fazer em nós e entre nós. É a oração que eu faço nesse momento, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.